Então, na segunda pergunta, né, a pessoa perguntou o seguinte: mas eu não consigo acreditar que escolhi nascer pobre. Não faz sentido isso para mim. Por que alguém escolheria, né, não nascer rico e com tudo de bom? Então começo agora pelo Adriel, né, respondendo esse questionamento também muito interessante. Agradeço, né, a pessoa pela pergunta. Muito bem. A questão de escolher nascer pobre ou rico, ela é realmente uma questão muito importante da gente colocar. Porque, como o Guilherme falou anteriormente, a prova da riqueza, ela é um dos maiores desafios que a gente pode passar. E, como a gente sabe das múltiplas existências, não necessariamente essa pessoa que nessa existência escolheu nascer pobre, ela não pode ter escolhido nascer rica, né, em uma outra e ter falhado nessa prova. Isso pode ter acontecido, né? Ela pode sim ter escolhido, né, nascer rica, né, ter a prova da riqueza e acabar, né, não conseguindo. Posteriormente, ela pode sim ter escolhido, né, vir com uma dificuldade financeira ou, como a gente vê, vir com uma deficiência, com alguma situação que ensine ela. Porque não que a prova da riqueza não vá nos ensinar, ela nos ensina e muito, né? É um desafio muito grande quando a gente tem muitas posses, né? Quando a gente possui condições, né, elevadas de gastos, né, de conquistar bens materiais. Isso é uma coisa que mexe muito com o ser humano. E cada um de nós escolhe, né, a sua prova. E veja, a escolha, por exemplo, de não nascer rico, ela não é um demérito, né? Porque a nossa maior riqueza, ela é a riqueza moral, né? A nossa riqueza que vai fazer com que alcançamos níveis, né, espirituais mais elevados é a nossa riqueza moral. Então, não necessariamente uma pessoa que tem condições financeiras menos agradáveis, ela vai ser moralmente menos evoluída. Muito pelo contrário, às vezes uma pessoa que escolhe uma prova, né, de passar bastante dificuldade, né, de viver às vezes na miséria, é uma grande prova para aquele espírito que pode em uma outra existência ter escolhido ter muitas posses e ter falhado. Então o espírito vai lá e escolhe, não, eu quero vir agora nessa existência com muita dificuldade para que eu possa aprender através da dificuldade, né, para que eu possa ter uma evolução. Pois os mecanismos da evolução, eles são inúmeros. A gente tem inúmeras formas de evoluir. Não necessariamente a riqueza ou a pobreza. A gente tem inúmeras possibilidades, né? Deus nos proporciona inúmeras formas de evolução. E a pobreza é uma delas. Né? Inclusive, tem espíritos extremamente elevados que escolhem nascer, né, em comunidades de mais dificuldade, justamente para mostrar para essas pessoas, né, o verdadeiro valor da evolução, assim como tem espíritos, né, mais evoluídos que escolhem nascer no meio da riqueza e também escolhem ter uma vida mais simples, né, para mostrar que o que realmente importa não são os valores materiais que irão fazer a gente evoluir, e sim a nossa riqueza moral, a nossa conduta, a nossa caridade para com o nosso próximo, pois existem inúmeras pessoas que possuem riquezas enormes e só olha para si, né, acaba não ajudando o próximo ali com o que tem, né? Então, os mecanismos de evolução, eles são inúmeros. E não há demérito entre a pobreza ou a riqueza, mas sim conforme a gente está lidando com essa situação. Perfeito. Então, destaco, né, que a questão que essa pessoa perguntou, né, é pela riqueza material, né? Porque, que nem o Adriel colocou, né, existe vários tipos de riqueza. Depende da riqueza que você está buscando, né? A riqueza das conquistas espirituais e morais não está ligada, né, à riqueza material. E, inclusive, né, pegando o gancho nisso que o Adriel falou, a gente percebe que os espíritos mais evoluídos que reencarnam no nosso plano, a maioria deles, para não dizer todos, né, talvez alguém possa achar algum exemplo, mas pelo menos aqueles que me vêm à cabeça, todos eles abriram mão, se possuíam, né, a maior parte nem possuía, mas se possuíam, abriram mão das suas riquezas materiais. Isso já nos mostra um caminho a seguir.
Quando a gente olha os maiores exemplos, né? Desde Jesus, né? Gandhi, Madre Teresa, Chico, então assim, nenhum deles possuía riquezas materiais. Ou seja, já nos leva, né, a perceber um caminho de que os espíritos vão evoluindo e vão percebendo o quão desnecessário é a riqueza, né, material. Isso é diferente, claro, de algumas pessoas que acham que o espiritismo é contra o enriquecimento. Não é isso. O espiritismo é contra, por assim dizer, né, ou não recomenda que seja, né, a riqueza material o principal objetivo. A riqueza espiritual e moral deve ser o objetivo principal. Se junto disso a pessoa conseguir conquistar certos bens, né, para ter uma vida mais confortável, sem problema nenhum, desde que ela nunca esqueça de dar prioridade às conquistas morais e espirituais. E mais especificamente sobre a pergunta que a pessoa fez, então, né, sobre não acreditar que escolheu, né, nascer pobre, bem no que o Adriel falou no início, né? Quem disse que você não escolheu várias vezes já nascer rico e falhou todas as vezes? Por conta que nem nós conversamos na primeira pergunta, né? A tentação que isso dá. A pessoa com muita riqueza, tu esperar que ela consiga ter essa riqueza espiritual e moral, buscar essas conquistas morais e espirituais, é muito mais difícil. E talvez o espírito tenha falhado em várias existências seguidas nesse aspecto. Então ela pede, não, eu preciso vir na pobreza numa próxima existência, para eu conseguir dar atenção a certos aspectos que eu não tenho valorizado. Ou às vezes o espírito veio já com a riqueza, fez as conquistas que poderia através, né, da doação e da caridade e tudo mais, e faltou algo a aprender que ela só poderia aprender estando no meio da pobreza. Talvez essa seja a existência que ela precise angariar certos ensinamentos estando pela situação da pobreza. Isso não significa também que é algo permanente. A pessoa pode, né, buscar, lutar e conquistar, mudar aquela situação. Entra inclusive numa questão que está num vídeo aqui, né, o vídeo sobre a progressão dos espíritos. Eu vou deixar o link aqui acima para quem tiver interesse. Neste vídeo de progressão dos espíritos, eu falo um pouco sobre isso, né, sobre essa questão assim, por que Deus não nos fez perfeitos desde o início? Né? Se Deus pode tudo, por que Ele já não fez todos nós perfeitos e nos permite passar, então, por tantos sofrimentos e dificuldades? Porque as experiências levam o espírito à perfeição, fazem o espírito desenvolver certos aspectos que talvez num nível de perfeição ele não teria. Essa perfeição não seria tão perfeita, por assim dizer. Como, por exemplo, essa questão, né, neste vídeo de progressão dos espíritos, eu cito, em regra, né, ou a grande maioria, você acredita que as pessoas que nasceram em berço de ouro, por assim dizer, ou seja, as pessoas que nasceram na riqueza, ou as pessoas que nasceram na pobreza e através do seu esforço durante a vida atingiram a riqueza? Qual dessas duas você acha que tem mais empatia para com aqueles que não têm o mínimo dos bens materiais, que passam necessidade? Qual daqueles dois, né, que estão na riqueza, vão ter a maior propensão em ajudar aqueles que não possuem algo? É muito mais provável que é aquele que já experimentou a miséria, a pobreza e esse sofrimento. Essa pessoa vai ter um nível de compreensão e de empatia muito maior. Então percebam a diferença da perfeição por o espírito ter passado numa existência por essa experiência da pobreza e da miséria. Quando ele chegar num certo nível, ele vai dizer assim, irmão, eu compreendo o que tu está passando. Eu entendo, eu já passei por isso. Então percebo o quão diferente é essa questão da empatia por tu estar passando por essa experiência. Então nós vamos ter que passar por diversas experiências que não vão ser tão agradáveis, mas vão, né, conceder para nós bagagem futura de evolução e de ganhos espirituais e morais. Então é muito importante, né, a gente escolher esses ensinamentos e não só viver na revolta, né, questionando Deus e recusando a aceitar que aquilo é transitório, aquilo é necessário para o seu aprendizado e a sua evolução.